o que está acontecendo aqui no Brasil com o avanço da chamada ditadura da toga, em total interesse com o governo Lula, em total sintonia ideológica, política com o governo Lula. O governo federal, senhor presidente, assim como alguns ministros do STF, não aceitam críticas. Estão acima de qualquer crítica. Aqueles que estudam história da formação e do funcionamento das ditaduras no mundo verificam que a censura é sempre um dos seus principais instrumentos para a manutenção do poder. Último minuto, se eu me permitir. A censura quase nunca é utilizada para combater mentiras, atualmente chamadas de fake news, mas sim a verdade. Principalmente a verdade inconveniente, que incomoda muito aqueles que se acham donos do poder, os poderosos. Enquanto existirem comunicadores e empreendedores com passaportes cancelados, contas bancárias bloqueadas e rede social derrubada por ordem judicial, e temos até um senador da República, sim, Marcos Duval, até deputado sendo interpelado judicialmente pela OAB, que deveria defender a Constituição, nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Eu vou continuar fazendo a nossa parte, até que o Senado também tire um dos processos do impeachment que tem de ministro do Supremo e cumpra seu dever constitucional. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senador Eduardo Girão. Seja sempre muito bem-vindo. E eu espero e imagino que Vossa Excelência possa ter podido, já que ao lado de congressistas norte-americanos, democratas e republicanos, possa ter questionado o fato de que o Congresso norte-americano, que fala muito sobre liberdade de expressão, tenha se posicionado no tocante à aprovação, há 15 dias, de um ultimato ao TikTok. Impressionante porque o mesmo Congresso, onde alguns parlamentares nitidamente de viés político conhecidos, se reúne e vota determinando que um instrumento de informação, o TikTok, tivesse e que tenha que em poucos dias, meses, 90 dias, repassar, vender, ou seja, deixar o seu controle para outra empresa, exatamente por força daquilo que o Congresso norte-americano e as autoridades daquele país identificam como sérios riscos à segurança nacional. Então, esse mesmo Congresso, a mim me parece, com todo respeito, não é a referência a ditar ou a orientar ou a opinar sobre as nossas posições, porque, de um lado, se posiciona assim: ou você vende, ou então você não estará mais com direito de atuação no nosso país. Então, são paradoxos que precisam ser levados sempre em consideração, porque aí nós enxergamos exatamente esse contrassenso. Em um país que se mostra libertário, que os disseram exatamente isso. Então, isso é um ponto que precisa ser observado, senador. Me permite só um breve comentário, senador veneziano. Eu acredito que um erro não justifique outro, né? O caso do TikTok é um caso que, inclusive, eu quero... a gente precisa se aprofundar nesse assunto, porque, pelo que a gente viu de matérias, não me aprofundei sobre o assunto, mas tem algo assim de uma ideologização junto. Não é uma plataforma que deixa livre para as pessoas fazerem comentário. Tem alguma coisa de programa que seria supostamente do Partido Comunista, porque é da China, né? Então, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, que a audiência foi de alto nível ontem, participaram democratas, participaram republicanos, foram feitas perguntas para quem estava testemunhando lá, e ficou muito evidente, inclusive uma das deputadas lá não entendeu o que é que está acontecendo no Brasil. Eu disse, olha, como é que está acontecendo esse tipo de coisa ao arrepio da Constituição brasileira, da lei do país, e ninguém
e ninguém faz nada, né? Então, assim, foi muito interessante, nós vamos repercutir o que aconteceu lá. Inclusive, ela chegou a falar de uma ditadura do judiciário, né, de um governo totalitário e da corrupção do Lula.